11 horas em ponto. Muito bom dia para todo mundo que a partir de agora está ligadinho aqui com a gente no nosso Taquitá. Obrigado pela sua audiência. Hoje é terça-feira, dia 13 de maio. Maio sempre passa rápido, né? A gente já está quase na metade de maio. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Pela sua companhia. Hoje, aqui de Araçatuba, nós vamos falar sobre aquele que era o cardeal Robert Prevost, né? Agora o Papa Leão XIV. Como que é a personalidade desse Papa? Os desafios que ele vai enfrentar, as análises sobre este homem que agora é o líder, novo líder da Igreja Católica, a expectativa sobre as suas atitudes à frente da Igreja, enfim. É um americano que passou 2 décadas como missionário no Peru e a gente, a partir de agora, vai se familiarizando cada vez mais com a figura deste homem. Daqui a pouquinho o Padre Orivaldo vai conversar ao vivo com a gente aqui no nosso estúdio em Araçatuba. Mas Mira Filizola, bom dia pra você. Olha, a gente tá em sintonia de novo. Cinza, é cinza daí também? Sem combinar, hein? É, sem combinar. Então, que maravilha. O que teremos de bom? Bom dia, Zani. Bom dia. Bom dia, gato. Uau, miau. O povo, eu falei já que você tá fazendo sucesso no meu Instagram, o pessoal fala, cadê o gato do Zani? Muito obrigado, Pronto, vocês gente, são muito generosos. Está aqui, lindo, maravilhoso. Um ótimo dia para você, Zani. Adorei Obrigado. A pauta que você está trazendo hoje, porque eu aí. tenho certeza que todos nós temos a curiosidade, né, de saber um pouquinho mais a respeito do nosso querido novo Papa, né? E eu acho que nada melhor do que conversar sobre isso, passar esse tema para todo mundo que está em casa, porque aí a gente tranquiliza nosso coraçãozinho, a gente fica um pouco mais feliz, a gente se sente um pouquinho mais amparado, como sempre, né? Com certeza. E daqui de São José do Rio Preto, hoje é dia de astrologia, as previsões dos signos da semana. Eu já quero, a partir de já, pedir a tua participação aí de casa, porque o Yuri vai responder os dilemas ao vivo. Pois é, meu amigo, tem a cartinha do tarô também e tá bem bacana. Então participa do programa desde já, juntinho com a gente, belezinha? E vamos lá, roda a vinheta. Na Rota dos Astros, mais uma vez, terça-feira 13. Bom dia, Yuri! Bom dia, Mira. E olha, a gente tá bem no clima de um dia 13. Ah, é? Porque essa semana... Ah, não brinca. A gente precisa prestar muita atenção na nossa energia, porque estamos com uma lua cheia. E lua cheia no signo de Escorpião. Então fica ligada aí na gente, grudadinho aqui com a gente, porque eu tenho dicas para você enfrentar esse momento. Mas antes de começar, Mira, eu tenho que mandar um beijo para Dona Maria Hilda. Domingo eu fui almoçar com a mamãe, né? Oba! Dia das Mães. E Dona Maria Hilda de Fernandópolis disse que não perde um programa, Mira. Fofura, um beijo pra você, um beijo. Gostosinho o Dia das Mães, né? Ai, uma delícia estar com a mamãe, celebrar a vida. É bom demais. Afinal de contas, a mãe é o nosso caminho pra vida, né? É verdade. É por ela que todos nós chegamos aqui e é por isso que nós temos os signos. Se não fosse a mamãe, nós não teríamos o nosso signo. Eu não tinha pensado nisso, olha só. Então, muito agradecido a todas as mamães que nos trouxeram até aqui com seu carinho, amor e cuidado. Muito bem. Você falou da lua, a gente já vai falar mais disso, mas explica um pouquinho o que significa essa lua em Escorpião aí essa semana, Yuri. Mira, lua cheia sempre de muita energia, né? Mas no signo de Escorpião, que é o signo da transformação e da regeneração, ela traz alguns assuntos do passado para serem lidados agora e emoções muito intensas, né? Que o signo de Escorpião é o signo da intensidade. Então a gente vê aí uma ebulição de emoções. Gostou? Olha, ebulição? Uma ebulição. Chique, né? Chique. É quando vem aquelas emoções de novo. dentro. Aprendi essa palavra, agora vou usar sem parar. É quando a emoção vem lá do profundo e a gente nem lembrava mais que sentia determinada coisa e agora a gente tem que encarar. E a hora que junta essa lua cheia e uma TPM, Yuri? Aí, o que a gente faz? Vai pra cama e chora É essa a semana receita toda. perfeita para o desastre, mas existem remédios para um momento como esse. É claro que
meditar, orar, escrever os seus pensamentos, sempre vai ajudar, tá? E, gente, você não está sentindo essas coisas sozinho, né? O que acontece muitas vezes, Miri, que muita gente vem conversar comigo, é que, Yuri, eu acho que só eu me sinto assim, só eu tenho isso. Eu vejo as pessoas no Instagram, tá todo mundo feliz e eu tô triste, eu tô irritado. Mas no Instagram é só felicidade mesmo, né? É só foto, gente. Nós estamos todos na mesma, todos estamos sentindo as mesmas coisas, mas alguns de nós têm mais ferramentas para lidar com elas do que outros. E se você precisar de alguma ferramenta, você pode buscar um profissional da área de saúde emocional. Exatamente, gente, não sofra à toa. Vamos falar do signo de Áries? Vamos, Como imagina. está a previsão? Ave Falei Maria. em ebulição, Fica longe né? de Ariano essa semana. Mira, se a gente fala em ebulição, a gente está falando desses grandes vulcões que nós temos no zodíaco, que são os arianos, né? E eles estão sentindo essa energia muito intensa, muito forte. É um momento muito legal para estar com os amigos, né? Estar com a família. É um momento também que pode haver alguns términos de relacionamento, porque vem aquelas emoções do passado, junta uma certa irritabilidade que o ariano ou a ariana já sente e é capaz deles quererem já cortar o mal pela raiz. Eles tá? são assim, né? 880. Eu vim hoje com uma Uber ariana, inclusive, que me falou: minhas amigas não me aguentam porque comigo é tiro a queima-roupa. Tá vendo? E o Marquinhos, ariano, aqui Então... produzindo comigo. Você pensa que é fácil a minha vida? Não, eu sei Você que sabe, não né? é. O Renato aqui, escorpiano, na Então. câmera 1. Lá em cima, o Marquinhos, ariano no meu ouvido. Assim não dá. Pelo Vamos menos falar... você tem um taurino, né, Mira? É verdade. Lá em Araçatuba. Que é o próximo signo, graças a Deus que o Zani está junto comigo para acalmar os nervos aqui. E aí, como é que tá o taurino nessa semana difícil? Para vocês, taurinos e taurinas, a semana também vai ser complexa, mas principalmente no setor de relacionamentos. E é preciso lembrar que um relacionamento é uma negociação, é uma via de mão dupla, né? Então, para todo mundo sair ganhando, é preciso conversar, é preciso colocar as coisas em ordem, né? Ceder algumas vezes, né? Que isso é difícil para os taurinos, apesar que eu puxo muito a sardinha para o lado de vocês. Às vezes é difícil vocês cederem e ficam só na teimosia. Então, assim, essa semana vamos ser um pouco menos teimosos. E a última dica da astrologia para os taurinos é: Deus nos deu 2 orelhas e uma única boca, viu? Então, ouvir mais, falar menos. O Zani tem que deixar o padre falar hoje, senão ele vai ficar falando em cima do padre e o padre não vai falar. Geminianos. Tão sobrecarregadinhos. Ô, bebê. Tão borocochosinhos. Mas eles são chatos. É que é muita... Eles querem abraçar o mundo, Mira, e fazer tudo ao mesmo tempo. Ver todo mundo que tá na lista, rever os amigos, os compromissos de trabalho. Gente... Vão fazer uma caminhada, vão respirar, vão pescar, faz alguma coisa para tirar. Porque assim, nós temos também essa semana, Mira, uma oposição, né, entre Mercúrio e Plutão. Plutão é o planeta da transformação, Mercúrio é o planeta da comunicação e rege o signo de Gêmeos. Então os pensamentos, sabe, quando estão sem parar... Escreva os pensamentos para tirar da cachola e colocar no papel. E aí, semana que vem, você lida com eles um pouco melhor. Muito bem, tá aí a dica. E os cancerianos que devem estar chorando mais do que o normal? Pensa na carência. Eu sei, vocês estão carentes. E é preciso que a gente fale uma coisa aqui, Mira, que muita gente chega para mim na rua e fala assim... Eu sou canceriano e não choro. Eu sou do signo de câncer e não sou chorão. Gente, carência emocional nem sempre se manifesta nas lágrimas. A carência principalmente se manifesta quando você traz tudo para você. Então, a pessoa que é muito sensível pega tudo para si. Então, alguém tá falando lá na frente sobre um assunto, já acha que é com ele. A pessoa parou de responder no WhatsApp, já acha que é pessoal. Calma, canceriana. É um momento de se conectar com você mesmo e entender quais são os seus verdadeiros desejos e suas vontades e se elas nascem da sua vontade interior ou se nascem da sua carência. Muito bem. Olha, eu fiquei com meu filho longe, né? Que ele não teve como vir me ver. E eu fiz o maior drama. Eu sou leonina com ascendente em câncer. Então, você pensa, eu fiz drama, eu chorei, eu reclamei, tô de TPM, semana difícil e Dia das Mães. Pelo amor de Deus, eu não sei como que o Miguel me aguentou. Leão tá assim mesmo, Yuri? Leão tá e tá precisando da família. Então essa é uma das coisas
que com certeza pegou aí na relação entre você e o Miguel essa semana, porque o leão precisa do apoio da família. Mais uma dica, não é família para você resolver os problemas da família. Porque o leonino, a leonina tem disso, viu, Mira? Que eles se unem com a família e já começam a pensar em como vão resolver os problemas familiares. Não, essa semana não. Essa é uma semana para estar com a família e receber cuidado e carinho. Olha que legal, né? Uma amiga falou esses dias para mim assim, vamos viver um dia de cada vez. Sabe por quê? Porque de hoje a gente dá conta. Maravilha. Eu achei tão lindo isso. Amanhã a gente não sabe, então a gente não tá dando conta do amanhã, a gente não consegue dar conta do amanhã, a gente consegue dar conta do agora. Então vamos dar conta do agora. Virginianos pensam assim. Totalmente. Na verdade, não, viu, não? Mira? E essa semana eles estão tentando já resolver. Meu Deus, eu achei que eles fossem organizados de pensamento desse jeito. Não, de pensamento não. Eles são muito bons para organizar a vida dos outros. Aproveitem essa semana para se organizarem também, ó. Uma dica, vamos aproveitar, né, a presença do padre nos estúdios lá em Araçatuba. Rezem, virginianos, vocês estão se sentindo muito vitimizados, como se o mundo estivesse passando sobre vocês com um rolo compressor, e não é verdade, é só um momento, é só uma percepção, e a oração permite que você expanda a sua perspectiva, expanda a sua percepção. Então, independente da sua religião, vamos orar, vamos nos conectar com Deus, ou caminhar na natureza de uma forma que te deixe mais tranquilo e não se sinta tão atingido pelas coisas que estão acontecendo. Você tá vendo que o Yuri tá dando várias dicas, né? Pra gente, pra todos os signos se darem bem nessa semana, passar por esse momento. E agora vamos falar dos librianos. Anota essa dica aí, librianos e librianas. Vocês têm valor e não tem que provar para ninguém. Você tem o seu valor e o seu valor é intrínseco, né? Ele nasceu com você só por você estar aqui no planeta Terra, né? Nós somos todos filhos do Criador e é preciso que a gente se apodere disso. Então não são as coisas que você tem, não é comprar um carro novo agora, né, redecorar a casa inteira que vai te dar mais valor. Você, antes de mais nada, precisa se valorizar, e a autovalorização é um trabalho interno, é algo que a gente faz com a gente mesmo. Se você precisar, procura uma meditação na internet. Aliás, no meu Instagram, Mira, eu coloco várias dessas meditações. Inclusive, siga o Yuri nas redes sociais, pode conversar com ele fora daqui se você precisar, tá? Se você quiser conversar, fazer alguma coisa com o Yuri também, tá aqui, ó, bonitinho, né? Jogar o tarô, alguma coisa do tipo, tá bonitinho aqui embaixo para você conversar com ele. Combinado? Aproveita. Vamos falar do escorpião. Eles estão cheios, né, Mira? Lua cheia. Igual e eu tô de saco cheio deles. Os escorpianos e as escorpianas estão revendo fantasmas dos natais passados, viu, Mira? Nossa Senhora. Gente lá de trás reaparecendo, querendo conversar. Renato! Contatinhos que nunca mais falaram. Ou então problemas que reaparecem, isso é natural, viu? Problema sim, ó, contatinho não, mas problema reaparece. Olha lá, ó, pode ficar despreocupada, viu? Porque o Renato, ele só tem os problemas do passado mesmo, vindo com essa lua cheia. Mas, gente, ó, é assim mesmo. Nós passamos por uma fase e reencontramos aquele problema quase como um teste, viu, Mira? Para saber se a gente aprendeu a lição da primeira vez. Ah, que legal. E se a gente não aprender, a vida tá dando uma outra oportunidade de nós aprendermos. Ô, cabeçudo, vou te botar de novo esse problema. Vamos ver se agora você enxerga direito. Ficou de recuperação, né? Isso então aí. Vamos lá. Vamos rever essas questões, mas com tranquilidade, com calma. Vocês são poderosos, né, escorpianos? Pelo amor de Deus, entra na cabeça aí de vocês o poder que vocês têm agora. Viu? Dê conta do hoje. Agora vai ser minha frase essa. Sagitarianos. Agora sim a gente vai receber um monte de mensagem irritada. Não, ao contrário? Comigo. Então vai. Falando nisso, manda sua mensagem aí, ó, que no próximo bloco é dilema ao vivo. Eu vou falar para os sagitarianos, inclusive para mim mesmo, olha só, até gaguejei. A frase mais odiada pelo nosso signo. Meu Deus, que é? A pressa é inimiga da perfeição. Ai, que saco. Gente, é preciso ter paciência, e paciência vai ser a nossa grande aliada essa semana. Sabe que o símbolo de Sagitário é o cavalo com o arqueiro, né, Mira? Então a gente tá sempre pronto ali para trotar, para atirar nossa flecha. Mas agora é hora de puxar as rédeas e guardar sua flecha, sagitariano, porque nada é para ontem, tá? Então vamos fazer as coisas calmamente,
respira. Inspira e expira. Isso. Faz isso com o Yuri, porque eu também tô precisando e tô fazendo muito. Eu também vou fazer. semana. Vamos ficar o resto do programa agora fazendo isso, pra ver se baixa. Bora. Já volto aqui. No próximo bloco, o Yuri vai tirar aí o tarô e responder os seus dilemas. Então, se você tem alguma perguntinha, aproveita, manda no WhatsApp que tá aqui embaixo, tá? E eu vou levantar, sabe por quê, Yuri? Já volto aqui. Porque é mês das mães, como a gente acabou de falar, né, gente? E a Estofados Casa e Conforto tem as melhores opções para você aí de casa presentear quem você mais ama. Já pensou que legal você dar um sofá novo para sua mãe? Da hora, né? Chega de assistir aí o SBT no sofá velho. Olha cada coisa linda que tem agora, gente. Ah, vamos modernizar essa vida, não é verdade? Um modelo ideal para sua rainha. E transforme o lar com estilo, carinho e conforto, gente. Estofados e poltronas com até 40% de desconto nas peças à pronta entrega. Então, quer dizer, o que tem lá na loja, gente, você vai ter esse descontaço aí, tá? Com diversas opções de tamanhos, de cores, de modelos. Tem sofá na loja a partir de R$ 1.999, tá? Isso mesmo que eu falei, ó, a partir de R$ 1.999. E eu quero dar uma voltadinha pra cá, vou sair aqui da tela, com licença, pra mostrar pra vocês, porque esse sofá aqui, esse estúdio lindo, maravilhoso, sofá que o Yuri tá sentadinho, confortável, dá vontade de dormir aí, né? Eu quero levar pra casa. Essa poltrona que abraça, gente, é sim da loja. Você viu só que máximo? Gostoso demais, né, gente? Eu vou sentar aqui, vou acabar de fazer o merchan aqui sentado, pode ser? E ó, não tem só sofá não, viu? Lá você encontra mesa, cadeira, buffet, aparadores e decorações em geral para deixar a sua casa ainda mais bonita, gente. Então aproveita, solicite um orçamento personalizado, aproveite o desconto agora, né, no mês das mães. E olha que legal, né? Comprando nesse mês de maio, olha que mimo mais fofinho. Deixa eu abrir a caixinha aqui pra ver se tá do lado certo. Ai, eu achei tão... Olha, Yuri, que fofinho. Que lindo. Se você comprar agora no mês das mães, você vai ganhar este mimo. Olha aí. Então você já compra o sofá e você já pega e já coloca aqui o seu mimo do ladinho do sofá para ela, tá? Loja aberta das 8 às 18 e no sábado até às 13 horas, belezinha? Eles estão esperando por você lá, corre que ainda dá tempo. Fica na Avenida Potirendaba, 3.920, ou chame no WhatsApp, tá tudo aqui embaixo bonitinho, 17996372830. Beleza? Vamos pro intervalo, a gente volta já. 11h19, estamos ao vivo para toda a nossa região. E agora vamos para Araçatuba, porque o Flávio Zani tem muita informação bacana pra gente a respeito do nosso querido novo Papa. É com você, Zani! Boa, Mira, 11h20, estamos ao vivo e olha, gente, na quinta-feira passada, o mundo conheceu a figura do sucessor do Papa Francisco, o cardeal americano Robert Prevost. Bonito nome, né? Foi o eleito do conclave e se transformou no Papa Leão XIV. Vamos conhecer agora um pouquinho do perfil do novo líder da Igreja Católica. Foi a quebra de um tabu. Há décadas existia entre os cardeais o entendimento de que o Papa não podia ser norte-americano para evitar dar ainda mais influência aos Estados Unidos. Mas Robert Francis Prevost também é peruano. A dupla cidadania faz dele, de certa forma, o segundo Papa latino-americano. O homem que, a partir deste 8 de maio, passa a ser chamado de Leão XIV, nasceu em 1955, em Chicago. Aos 22 anos, entrou para a vida religiosa, estudou teologia e direito canônico em Roma. Depois de formado, tornou-se padre e começou a pregar no Peru em 1985. No país, viveu por 2 décadas, o que garantiu a cidadania peruana. Francisco o nomeou bispo de Chiclayo, uma pequena cidade do norte do Peru, em 2014. A fluência em espanhol já pôde ser ouvida na primeira bênção como Papa. A minha querida diócesis de Chiclayo, no Peru. Além da língua materna, o inglês e do latim e espanhol, Leão XIV também fala italiano e português. Foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023. Antes de ser eleito no conclave, Robert Prevost ocupava 2 funções no Vaticano: presidente da Comissão para a América Latina e prefeito do Dicastério para Bispos, órgão responsável pela nomeação dos sacerdotes.
Por conta disso, tinha proximidade com o antecessor e é considerado de perfil moderado e reformista, o que pode indicar a continuidade de algumas das mudanças promovidas por Francisco. O novo Papa, entretanto, tem um perfil menos aberto em relação à comunidade LGBTQIA+, do que Francisco. Já afirmou que a homossexualidade vai contra o Evangelho e fez campanha contra um projeto do governo peruano sobre a educação sexual nas escolas, afirmando que seria uma promoção da ideologia de gênero. Além de ser o primeiro Papa nascido aqui nos Estados Unidos, Leão XIV também é o primeiro pontífice de um país de maioria protestante. Estudos mais recentes apontam que pouco mais de 50 milhões de norte-americanos são católicos, o que representa apenas 20% da população aqui do país. O novo Papa pode ajudar a impulsionar uma das maiores religiões do mundo também aqui. Pois é, minha gente, e a partir de agora, o Papa Leão XIV tem uma série de desafios pela frente, mas já nos seus primeiros discursos, o novo Papa falou de paz, de construção de um mundo mais justo, mais fraterno. Por isso que nós convidamos o Padre Orivaldo para voltar a conversar aqui com a gente agora sobre a escolha do novo Papa. Padre, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Flávio, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando, os telespectadores dessa manhã tão bonita, desse dia que o Senhor fez para nós. Flávio, para mim retornar aqui de novo nessa ocasião, tá assim acompanhando essa alegria de toda a igreja em receber o Papa recém-eleito de braços e coração aberto, né? Então, Leão XIV é aquele que foi escolhido para dar prosseguimento à missão da igreja. Ô padre, a gente te agradece porque quando o senhor veio aqui há alguns dias atrás, né? A repercussão foi muito positiva, né? As pessoas entraram em contato com a gente, falaram, nossa, que legal que vocês levaram o padre. E a gente tinha falado, a gente veio e conversou mais sobre o Papa Francisco, né? Então acho que agora a gente vai concentrar um pouquinho mais no Papa Leão XIV e agora no momento do conclave, o padre. A escolha de um Papa americano surpreendeu o senhor? De fato, é interessante assim nós vemos como se dá essa ação do Espírito Santo na igreja, né? Eu acompanhei assim, Flávio, que é natural, eu acho até muito bonito, né? Cada um dizia, esse é o preferido, esse é o mais cotado. E entre os cotados, ao menos aqueles que eu pude ver, não estava o Papa Leão XIV, né? Roberto Franz Prevost. Então, na verdade, o que a gente percebe assim, o que me mais a alegria é essa surpresa que Deus nos dá pelo Espírito Santo em trazer alguém segundo aquilo que nós nem imaginávamos. Mas já ao vê-lo, né, a fisionomia dele, não sei, Flávio, se você teve essa impressão, mas assim, foi tão, calou tão forte no meu coração a imagem dele, né, de uma pessoa bondosa, sim, de um coração aberto, de uma pessoa mesmo que está disposta a fazer tudo, a doar a sua própria vida em favor de toda a igreja. Eu tive essa impressão também, até comentei que eu senti pelo Papa Leão XIV, no primeiro momento, a mesma coisa que eu senti quando eu vi o Papa Francisco pela primeira vez na sacada lá, né? Na apresentação. Uma figura, assim, fraterna mesmo, né? Que a gente olha com carinho quando a gente bate o olho e vê assim pela primeira vez. Foi toda a impressão que eu tive e se perpetuou com a fala dele já no primeiro discurso. Agora, o padre, ele escolheu Leão XIV como um nome a seguir, né? Certo. Isso indica muita coisa, não é? Com certeza. Assim, historicamente, né, se nós vemos o predecessor, Leão XIII, ele foi importantíssimo para a igreja em um período conturbado da Revolução Industrial, né? Onde se havia muita demanda, né? Jornada de trabalho duplicada, situações complexas, né? E ele escreveu uma primeira e fundamental encíclica da doutrina social da igreja chamada Rerum Novarum, né? Então, ela nos dá um ponto de equilíbrio, ou seja, de analisar com sensatez a realidade. Então eu penso que o Papa Leão XIV, seguindo essa direção, porque está muito relacionado o modo de agir com o nome escolhido. Então, ser continuador, primeiro, do ponto de vista da comunicação. É o primeiro Papa fotografado assim e que aparece em programas de comunicação. Então isso para nós hoje, né, nós sabemos as plataformas digitais, eu vejo o seu programa, Flávio, quanto as informações que você leva
ajuda as pessoas a serem melhores, né? Não dá para pensar hoje o mundo sem a comunicação, sem a imprensa. Então, recuperar essa dimensão, eu penso que é justamente assim, um ponto de equilíbrio na atual situação que também conturbada nós estamos vivendo atualmente. Exato. No primeiro discurso, né, o Papa já falou de paz, né? Mais atual do que isso, né? Quando a gente tem um mundo aí cheio de guerras acontecendo e gente querendo fazer mais, né? Como se já não bastasse as que existem. Agora, o padre, o conclave durou 2 dias. Bom, eu não entendo muito, mas eu pensei assim, acho que uns 3 dias vai durar. Durou 2, acho que foi a 4ª votação. Isso. Já foi eleito na 4ª votação. Isso indica alguma coisa, padre, ter sido tão rápida a votação para a escolha dele? Interessante, assim, se vê, né, esse consenso da igreja, né? Quer dizer, ali os bispos, por mais que eles sejam de continentes diferentes, línguas diferentes, mas eles têm uma noção do perfil de cada um. E a função que ele ocupava, que é justamente um dos principais dicastérios, secretarias da igreja, que é a eleição de novos bispos, né? Ter alguém pelo qual ajudou na eleição, nas escolhas, levando ao Papa os nomes, significa alguém que está conectado a toda a realidade interna da igreja. E depois escolher Leão XIV, quer dizer, além de uma resposta ao interno da igreja, é uma resposta para o mundo, né? Eu achei muito bonito você recuperar essa primeira fala dele da paz, né? Não se dá para construir nada, a história já testificou isso para nós. Sem a paz, não tem como crescer e nem amadurecer. E segundo aspecto, assim, Flávio, que me comoveu, assim, primeiro, aqui um parênteses que foi tão engraçado, que eu liguei para minha mãe e disse, mãe, olha, escolheu o Papa, a senhora tá vendo? Não, eu estou acompanhando. E eu falei as coisas, ela falou, falta 2 coisas que você não disse. Ela, o quê? Eu disse o quê, mãe? Que o Papa nasceu no mesmo dia, vocês fazem aniversário no mesmo dia, e ele também estudou direito canônico em Roma, quando ele tinha 27 anos. Eu achei interessante essa questão desse legado da minha mãe, né? Interessante o direito canônico na igreja também. Ele, assim, o Código de Direito Canônico é um ponto de equilíbrio, de certo modo, porque ele nos dá a compreensão eclesiológica da igreja sem perder aquilo que lhe é próprio também. Então eu penso que, nesse sentido, ele poderá ajudar muito por ser profundo conhecedor do direito canônico, né? Ô padre, agora eu fiquei curioso, o Papa Leão XIV faz aniversário no mesmo dia que o senhor? No mesmo dia. E que dia que é? 14 de setembro. 14 de setembro. Então, 14 de setembro a gente já sabe, aniversário do Papa, aniversário do Padre Orivaldo. Mas eu também tenho outra, viu, padre? Não vou ficar atrás, não. Certo. O Papa foi escolhido dia 8 de maio, foi o dia que ele foi escolhido no conclave, dia do meu aniversário. Nossa, agora está completo, Estamos então. intimamente ligados ao Papa Leão XIV. Agora eu tenho uma dúvida, ô padre. Eu acho que essa foi o primeiro conclave que eu assisti com mais atenção. Como funciona, como que é essa dinâmica das votações, o número de cardeais votantes. Eu não sabia, por exemplo, que cardeais com mais de 80 anos não podiam votar, né? Certo. Mas o que faz um padre ou um bispo, enfim, virar um cardeal elegível a ser um papa? Interessante, né? O processo assim, inicial se dá com o batismo, né? O batismo ele é a fonte de todas as vocações e ele é também ali, para nós chamamos de, que dá uma igualdade fundamental a todos os fiéis. Depois, pela própria vocação, constitui a diversidade funcional, ou seja, nós exercemos uma função segundo a vocação a qual o Senhor instituiu para nós, né? No caso dessa carreira, entre aspas, assim, é interessante da Igreja Católica, né? O Papa Francisco era muito claro nesse sentido. Ele dizia assim, uma pessoa que estudou tem que ser professor. Não é que ele vai ser constituído depois bispo, arcebispo, cardeal, de jeito nenhum. Né? O Papa Francisco sempre teve essa clareza dessa diversidade funcional. Mas é interessante, Flávio, que não é uma carreira do ponto de vista assim, de grau estudantil. Perfeito. Então agora é porque ele é mestre, doutor, de jeito nenhum. A distinção está relacionada à escolha de uma função distinta no exercício da próprio ministério. Então, por exemplo, um padre, um diácono pode chegar a cardeal, mas deve ser segundo, então, a sua próprio exercício da sua função e não uma somatória de títulos acadêmicos que ele alcançou. É um reconhecimento. Um reconhecimento. E quem dá esse reconhecimento é o próprio Papa? Isso. Todos os nomes passam pelo Papa.
é porque a gente também ouviu muito isso, né? Que o Papa Francisco aumentou o número de cardeais e a representatividade pelos continentes. O Papa fez isso, o Papa Francisco, Exatamente. Em 12 anos, 108 cardeais foi por ele eleito. E assim, interessante que ele descentralizou, né? Você vê uma igreja, assim, ele recuperou muito assim fortemente a catolicidade da igreja. Ou seja, os cardeais em todos os seus continentes, em grandes números e não em pequenos números só em outro continente. É uma visão muito belíssima do Papa Francisco, né? E que nós percebemos já, assim, Flávio, essa continuidade do Papa Leão XIV, né? Primeiro, confirmar uma viagem que ele já confirmou para a Turquia, que estava no programa do Papa anterior. É um ato, assim, belíssimo de continuidade, né? Depois de recuperar essa noção do outro no discurso dele, a importância. Ontem, por exemplo, com a imprensa, eu acho que foi um marco esse tratado dele com a imprensa, de valorização dos meios de comunicação. De fato, o diálogo, ele passa, assim, via de regra, pelas plataformas digitais. Perfeito, padre. Eu acho que também foi, de fato, aí o conclave mais visto, não só pela televisão, como pelas redes sociais, mais comentado, mais repercutido, né? Inclusive pelo horário em que aconteceu, né? Foi ali na hora do almoço que se decidiu, por volta das 2h30 da tarde, que o Papa Leão XIV foi apresentado aí ao mundo. Ô padre, vou precisar interromper rapidinho a nossa entrevista, mas a gente ainda volta para falar dos desafios do Papa Leão XIV, porque o que não faltam são desafios, é uma responsabilidade enorme ser um Papa, é ou não é? Realmente. E você de casa, se quiser participar aqui do nosso bate-papo, é só mandar a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta através do nosso WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Combinado? Vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com a Mira Filizola de São José do Rio Preto. Até já! De volta ao vivo com o nosso Taquitá nessa terça-feira, 11h35. Vamos para Rio Preto. Mira Filizola, é com você. Ei, Zani, tô adorando o bate-papo aí com o padre, viu? Muito legal mesmo. Boa. Tô aprendendo bastante. Muita curiosidade, né, que a gente tem. Tá sendo tirada. Legal, boa. Daqui a pouquinho volta aí com mais perguntinhas. Aproveita, gente. Aproveita que ele tá lá com o padre. Aproveita que eu tô aqui com o Yuri. Participe do programa, manda sua mensagem, ó. Tá aqui embaixo bonitinho pra vocês, tá? E antes de continuar os signos, eu quero te falar que a La Femme, aqui em Rio Preto, é a sua, é a minha loja de sapatos e acessórios femininos. Você já foi lá conhecer? Então vai, porque ela tá repleta de novidades, gente. Além dos modelos de fabricação própria, você encontra as melhores multimarcas de calçados, acessórios e pode parcelar em até 6 vezes sem juros, tá? Vai conhecer a loja, gente. Eu adoro, você vai adorar também. Olha que sandália linda que eu tô hoje. Não, fala sério. Olha essa cor que vai bem com tudo. Não é uma gracinha? Confortável, saltinho baixo, elegante. Vai, aproveite, veja esse modelo e outros nas unidades em Birigui, Araçatuba, Votuporanga e aqui em São José do Rio Preto, com qualidade, com conforto e com preço bom, além do atendimento personalizado, né? Aqui em Rio Preto fica na Antônio de Godoy 3777. Aqui embaixo tem o Instagram bonitinho para você seguir e também o WhatsApp para você mandar um oi lá para eles. Eles te mandam até as fotos das sandálias que tem lá para você escolher pelo seu WhatsApp. Combinado, La Femme? Beijinho, muito obrigada, viu? Yuri, vamos continuar com os nossos signos? Vamos, Mira. Você viu que fofura? Linda. Gracinha, não, né? Não, e você tá numa estica, né, gente? Eu tô demais. Tô demais, mulherão. Capricornianos, como eles estão nesta lua? Um pouco distraídos, viu? Estão meio no mundo da lua, mas assim, mantenham o foco, mantenham seu olhar lá na frente, né, na linha de chegada. É uma semana muito boa para fazer conexões significativas no trabalho e vocês vão conhecer pessoas essa semana que vão influenciar a sua vida daqui para frente, a vida de vocês. Então, é importante ter foco, estar bem presente durante o trabalho para conseguir conquistar aí os seus objetivos e propósitos profissionais. Tá aí, ó, e você gosta disso, né? Aquarianos! Os aquarianos estão meio assim, confusos, viu, Mira? Plutão tá aí em Aquário, essa força que é Plutão de transformação, mais a lua cheia em Escorpião, então é importante se centrar e não ficar procurando razões no passado para o que está vivendo no presente. Sabe aquela coisa de ficar pesquisando por que isso, por que eu fiz aquilo, e se...
sai dessa, aquariano, hora de olhar para o futuro. Muito bem. E agora, peixes para você de casa. É uma semana positiva para peixes, ó. Vamos terminar bem. É uma semana positiva para peixes, expandindo aí, fazendo mais coisas, sendo chamado para fazer mais coisas. Só que é preciso tomar cuidado para não tentar abraçar o mundo inteiro, né, gente? Abocanhar o mundo. Então vamos fazer uma coisa de cada vez e tire um tempinho essa semana, pisciano, pisciana, para tomar aquele banho quentinho mais demorado, sabe? Ouvir as músicas que você gosta, comer aquela comidinha, sabe aquela comidinha do conforto, Mira? Eu fiz isso ontem à noite. Ai, é tão gostoso, eu fiz né? um macarrão com ervilha, com molho branco, me acabei. Eu ia falar do bendito macarrão. Se você gosta aí de massa, pisciano, pisciana, faça um macarrãozinho e se autoconforte. É tão gostoso, é muito né? bom. Comi, Parece que o mundo de barriga cheia. é uma delícia. É bom demais. Parece que o mundo toda hora tá falando pra gente, sai da zona de conforto, sai da zona de conforto. Mas, gente, primeiro, onde que tá essa zona de conforto? Que eu nunca encontrei. Em alguma vida eu vou achar, mas às vezes é importante a gente estar na nossa zona de conforto. Até para recapitular e poder sair da zona ou expandir a zona de conforto com mais força, né? Com mais poder. Muito bem. E agora chegou aquele momento que todo mundo gosta, participação sua aí de casa, que vai receber os conselhos do Yuri aqui através do nosso querido e lindo tarô, né, Yuri? Já estou com ele aqui e é o momento que eu mais gosto também, viu, gente? Adoro essa interação com vocês. Isso. Pode mandar a sua perguntinha. Se você não conseguir mandar agora, manda lá no meu Instagram, @mirafilizola, manda no WhatsApp do programa mais tarde, a gente pega depois e coloca semana que vem. Combinado? Olha só, chegou essa perguntinha da telespectadora Anguidelrio, deve ser isso, né? Vou prosperar na minha empresa em 2025? Olha só aqui pra você. E aí? O Ás de Paus. Mira, esse é um arcano muito positivo e é um sim do tarô. Eu digo que é o sim com um ponto de exclamação. E ele fala sobre energia para conquistar. Lembrando que eu já falei aqui, Mira, a partir de julho nós teremos Júpiter em Câncer. Linda carta. Ele vai estar em exaltação, ó, dá pra ver bonitinho? Linda. Júpiter vai estar em exaltação e é um planeta benéfico e vai ajudar muito aí na prosperidade dos negócios, viu, Mira? Muito bem, obrigada pela sua pergunta, viu? Um beijo pra você. Mais perguntinha agora, @bispo6687. Eu sou de peixes e meu filho é leão. O que você diria pra nós? Opa! Eita, olha só! Fala. Saiu um 5 de paus aqui, até eu me surpreendi, gente. Geralmente peixes e leão se dão bem, viu? Porque o pisciano ele é idealista e o leonino é conquistador. Então, o pai de leão, né, é que é o seu filho que é de leão, mas geralmente o pai de leão ele dá caminhos. Provavelmente o seu filho vai te trazer para a realidade. E o 5 de paus é um arcano do tarô que fala sobre comunidade, sobre estar entre iguais, sabe, sobre parceria. Isso é muito legal. Então, assim, lidar com seu filho mais como um parceiro, como alguém que pode ser um companheiro de caminhada e menos talvez como uma pessoa difícil de lidar. Olha aí, que legal. Ouça mais, né? Ouça mais seu filho. Tá aí, isso é importante, viu, Mira? Viu? Às vezes os filhos têm muito para nos ensinar. Não tenha dúvida disso. Eu adoro ouvir os conselhos do meu. A gente muda a cabeça. Capricorniano, né? Tem que bem, né? Agora, um WhatsApp anônimo que diz assim: queria ter coragem para mudar completamente o meu visual. Acha que vai me fazer bem? Ai, meu Deus do céu. Mudar o visual, às vezes é difícil, né? Você acha que essa pessoa anônima que mandou aí, Yuri, deve mudar ou não? O que a carta diz? Pessoa anônima, eu vou falar aqui o que o tarô tá falando, Isso. tá? Saiu um mundo, e o mundo é o melhor arcano do tarô. Uau. Ele fala sobre mudança, sobre expansão, sobre se encontrar aí, fazer coisas novas, se sentir inteiro, realizado ou realizada. Então é um arcano muito legal. E Muda o visual. Sim, por que não mudar, né? Pra que precisa de tanta coragem? Se já tem a vontade, meu filho, é porque existe um desejo aí. Boa, mas antes de mais nada, converse com o seu terapeuta. Muito bem, com o seu cabeleireiro também, porque não é tudo que cai bem. Brincadeira. Mais um agora, fala ou não para meu chefe me dar uma promoção. Ih, é difícil essa conversa, hein? Às vezes pode ser até negativa, né? Ele então, fala ou ele não fala? Olha, espera um pouquinho. O 8 de paus é um arcano positivo, fala que as energias estão se movimentando, mas pra gente ter um pouco de paciência e esperar o momento certo,
os sinais vão aparecer para você de novo. Eu vou falar, a partir de julho vai estar muito bom para esse tipo de conversa. Muito bem, Yuri. E a gente está esperando o recadinho seu aí, tá? De casa, o seu dilema, bonitinho, tá bom? E agora, para finalizar o bloco, vamos fazer no outro bloco? Não é agora, né? É agora. A carta do tarô da semana. Estamos com ela aqui, abemos tarô, abemos a carta da semana e aqui está o juízo, ó. Olha. O juízo é um arcano que fala sobre lidar com as coisas do passado de uma maneira nova, de uma maneira mais esclarecida, né? Tá aparecendo aqui uma professora dando um teste, né, nesse tarô. E ele fala sobre isso, sobre os testes da vida e que nós temos o conhecimento, a capacidade e o poder de lidar com os desafios que a vida nos apresenta para voltarmos renascidos, renovados. Gostei da cartinha. Boa, muito bem, né? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já, 11h44. Voltei! Olha só, gente, tô me ajeitando aqui no sofá porque o Flávio Zani vai continuar o bate-papo lá dos estúdios de Araçatuba com o padre Orivaldo e eu quero aprender muito mais junto com vocês. Isso aí, Mira. Daqui a pouquinho eu vou lá falar com o padre na nossa sala de estar, porque antes eu preciso falar com o pessoal de casa sobre um assunto muito legal que nós já tratamos aqui no nosso programa. Foi realizada, gente, no dia 4 de maio, em Monte Aprazível, a Costelada do Patrão, um evento beneficente em prol da APAI da cidade. Nós divulgamos, nós estivemos no dia da costelada, mostramos como essa iniciativa é importante para ajudar os pacientes e as famílias que precisam dos serviços oferecidos pela APAI. E como uma prestação de contas, é importante divulgar os resultados deste evento, tá? Além dos muitos alimentos arrecadados, a Costelada do Patrão arrecadou R$ 11.288,15. Apareceu aí na tela para você, valor que foi integralmente revertido para a APAI de Monte Aprazível. Mais uma vez, parabéns ao Caio Justino, a todos os empresários que se uniram a esse movimento e que fizeram deste evento um grande sucesso. Pode ter certeza que todos os pacientes da APAI aí de Monte Aprazível agradeceram muito vocês, porque estão colhendo os resultados deste evento de agora em diante, tá bom? A APAI que presta um serviço tão importante, né, padre? Em todas as cidades que tem a APAI, o serviço da APAI é sempre brilhante, né? Muito interessante essa iniciativa. Parabéns a todos aqueles que se envolveram direto e indiretamente. Olha, eu fiquei muito assim comovido. De fato, né, padre? A gente precisa sempre, quando no nosso possível, de alguma forma, sempre compartilhar e ajudar as pessoas. Ô padre, estão chegando mensagens por WhatsApp, daqui a pouquinho a gente mostra as perguntas ou os comentários, porque eu quero seguir com o padre para falar sobre os desafios do Papa Leão XIV. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, porque, gente, imaginem a responsabilidade que é você ser eleito um Papa, o líder de uma igreja com mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões. Exatamente. É muita gente. Ô padre, quais são os grandes desafios do Papa? Eu penso assim que o primeiro eu elencaria como essa forma dialógica que deve haver estabelecer com o mundo. Na verdade, assim, Flávio, se nós buscarmos a própria palavra pontífice, né? Qual que é? O que é o romano pontífice? É aquele que estabelece essa ponte mesmo, né? Entre o evangelho e o mundo, entre a igreja e o mundo. E assim, o que mais nos chamou a atenção é justamente essa forma já de abertura do Papa. Eu estava acompanhando ontem o encontro com a imprensa, né? O quanto ele valorizou essa forma de informação que hoje chega rápida e precisa ser a mais verdadeira e autêntica possível, né? Eu penso que esse já foi uma grande contribuição do Papa, a valorização da imprensa. Hoje as plataformas digitais, elas cumprem um papel fundamental, né? Eu elencaria assim como o maior e primeiro desafio hoje da igreja é justamente estabelecer clareza nesse caminho do diálogo. Ô padre, o senhor falou uma coisa que é fantástica e que o Papa, acho que Leão XIV, já nos mostrou claramente como é que vai ser a postura dele em relação a isso. Porque, de fato, né, a gente vem vindo aí de um período em que a informação oficial
né, não só divulgada pela televisão, pela imprensa, mas quando a informação é divulgada de alguma maneira e ela é oficial e às vezes quem está recebendo essa informação não concorda com ela, a pessoa desacredita do trabalho que foi realizado simplesmente por não concordar com a informação. E aí vai concordar exatamente com quem não checou, com quem não se prestou um serviço profissional diante daquela informação. A gente viveu essa desinformação muito grande na época da pandemia, a gente de alguma forma continua vivendo essa desinformação, mas vem diminuindo. As pessoas vão se dando conta de que grupo de WhatsApp muitas vezes só envia fake news. E esse movimento do Papa já é um movimento atual, necessário, uma prestação de serviço para as pessoas de casa. Foi assim que eu vi, viu, padre? Ali como um telespectador, como uma pessoa que admira o novo Papa. Agora, existem também, né, padre, questões, resoluções a serem realizadas dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, coisas que o Papa Francisco já vinha fazendo. O senhor acredita que essa continuidade do Papa Leão XIV vai seguir em todos os sentidos? Eu creio, sobretudo porque eu estava acompanhando uma informação interessante, Flávio, porque o Papa já confirmou a ida à Turquia. E esse foi um grande desejo do Papa Francisco, né? Quer dizer, ele podia ter tardado a visita, cancelado a visita, mas é já um sinal de continuidade concretamente estabelecido. Ou seja, ir no lugar em que o Papa era desejoso e já havia marcado a sua ida, né? Então aqui nós já vemos esse ponto de continuidade. Depois essa questão que ele volta sobre a solidariedade, sobre a paz, né? É interessante isso ver na igreja, né? O que me alegra nesse sentido, essa comunhão de continuidade ao trabalho que o seu antecessor havia, a obra que ele havia começado é continuada. Ô padre, se não me engano, o Papa Leão XIV é agostiniano. Agostiniano. Né? O que isso quer dizer? Agostiniano é uma congregação, porque a igreja tem, né? Tem os padres seculares, os padres religiosos, tem as religiosas e os religiosos, os seminaristas, todo o povo de Deus assim constituído. Então, agostiniano é uma congregação religiosa e que ele citou, né, o pai espiritual deles, o patrono, que é Agostinho, onde ele diz assim, né, convosco eu sou bispo, mas para vós eu sou bispo, convosco eu sou irmão. É interessante essa recuperação da figura dele posicionada dentro do pontificado. Ou seja, aquele é um nome de perigo, dizia Santo Agostinho, por causa dos desafios. Mas esse é um nome de graça, ou seja, ser cristão. Então o Papa recupera uma postura agostiniana fundamental de relação entre a própria comunidade. Ou seja, eu sou convosco cristão, né? Isso quer dizer que o Papa, ele na verdade, ao final de tudo, ele se coloca todos juntos conosco nesse caminho de busca do céu e da salvação, que é um ato de profunda humildade. Ou seja, eu sou como vós do ponto de vista da busca pelo céu. Eu me encontro entre vós, eu pertenço a esse grupo que está em busca da salvação e da santidade. Perfeito. Ô padre, tem um ponto assim, importantíssimo, eu sei que o nosso tempo já está quase acabando, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. É um Papa americano que nasceu em Chicago, mas que passou 20 anos da vida aqui do ladinho da gente, no país ao lado aqui, no Peru, numa comunidade pequena que é chamada Chiclayo, né? Isso. Chiclayo, a comunidade. Ou seja, será que nós vamos ter um Papa... O anterior era argentino, esse é americano naturalizado peruano. Será que a gente vai ter um Papa que vai olhar aqui para a América do Sul com outros olhos? Ah, com certeza. É interessante, Flávio Verício, assim, pontuar essa questão que você está dizendo, porque nós somos afetados pelo lugar onde nós estamos. Exatamente. Não conseguimos viver uma realidade sem estar nela. Só se houvesse qualquer problema do ponto de vista psicológico, né? Mas não havendo, que não é o caso, o Papa de fato ele viveu essa experiência, né? Então a realidade ela nos afeta. Então esse nosso Papa, sim, nascido nos Estados Unidos, com toda a valorização que possa ter, mas vivido essa experiência num pequeno lugar que nós sabemos nessa situação do Peru, com todos os desafios que se tem. Então é um Papa da experiência, de uma experiência e de outra, que ao se somar dá uma completude. Perfeito. Ô padre, vamos abrir as perguntas ou os comentários que chegaram aqui pra gente. Sempre tem interação e eu gosto muito disso. Olha só, já temos o Caio aí de Penápolis. Desejamos ao Papa Leão XIV muita sabedoria para lidar com os problemas dentro e fora da igreja. Que ele siga o caminho iniciado por Francisco.
Abraço para o padre Orivaldo. Aí, padre, chegou a Muito mensagem. obrigado, Caio. Olha, você vê aqui nosso vizinho de Penápolis, né? Isso. Que joia, de fato é isso mesmo. Sabedoria para lidar com os problemas dentro e fora da igreja e que ele siga o caminho iniciado por Francisco. Nossa, que mensagem Bonita, maravilhosa, né? hein? Obrigado, Caio. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Aliás, Penápolis, a gente fala das cidades que assistem a gente e Penápolis, assim, também é lá não tem pra ninguém. A gente chega lá e na casa de todo mundo. Obrigado mesmo pelo carinho. A gente só sabe disso, padre, quando a gente vai à cidade e as pessoas recebem a gente com tanto amor, com tanto carinho, como acontece em Penápolis. Tem mais mensagem? Tem o Marcelo, de Araçatuba. Bom dia, Zane e Mira. O mundo está precisando de paz e torcemos para que o novo Papa seja um verdadeiro mensageiro do Evangelho de Cristo. Olha que bonito, promovendo a paz entre os povos. Falamos bastante disso, né, padre? Olha, Marcelo, realmente, assim, essa é a nossa busca, a nossa esperança, mas eu diria até mais que uma esperança, uma certeza dessa continuidade. É verdade, é verdade. Tem mais? A Luísa de Araçatuba. Papa Leão XIV podia seguir a tradição do Papa Francisco e fazer a sua primeira viagem como Papa para o Brasil. Muito bom ver o padre Orivaldo no Taquitá. Ô, Luísa, não vai rolar, Luísa. O padre já anunciou qual vai ser a primeira viagem internacional. O padre Vai até ser falou. para a Turquia. Vai ser para a Turquia. E de fato o Papa Francisco era porque estava já programado a Jornada Mundial da Juventude e assim que ele foi eleito ele assumiu o compromisso que já havia sido estabelecido anteriormente. Perfeito. Manteve, né? Manteve. Então, assim como o Papa Leão XIV. Assim como o Papa Leão XIV. Não, então vamos torcer, porque pelo menos ele anunciou a primeira viagem para a Turquia. A segunda ainda não. Ainda não. Ô, Luísa, vamos focar na segunda viagem do Papa Internacional. Quem sabe vem aqui pro Brasil. Aí depois ele pode passar no Peru rapidinho ali, ver o pessoal. Acho que vai ser interessante. Ô, padre, obrigado pelo seu carinho, Flávio, mais uma vez. por essa oportunidade. Imagina, a gente sabe como que a sua rotina é apertada, de compromissos. E sempre que a gente entra em contato com o senhor na mesma hora aceita. Então, pra gente é de fato uma honra receber o senhor com o conhecimento e a simpatia que o senhor tem, enriquecendo aqui ao programa e aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio, a todos vocês que nos acompanharam. E agora estamos juntos nesse caminho construído pelo Espírito Santo, tendo o nosso Papa Bento Leão XIV à frente da nossa igreja. E, Flávio, mais uma vez, estamos aqui de coração aberto. Obrigado. E eu adoro o seu programa. Opa, parabéns por esses avanços. Muito obrigado. Por tudo que você tem feito. E eu agradeço também toda a comunidade da igreja, né? Bom Jesus da Lapa, que nos acolhe tão bem também. Muito obrigado, viu, padre? Vamos falar com a Mira. Cadê a Mira Felizola? Porque amanhã tem programa ao vivo. E o que nós vamos ter de bom, Mira, amanhã? Vamos sim, estamos aqui firmes e fortes. Amanhã, Zane, a gente vai falar sobre um assunto que eu quero inclusive saber a tua opinião, tá? Mas se quiser você fala amanhã, pensa. Eu posso pensar, tá A gente vai falar da febre do momento, dos bebês reborns. A gente vai mostrar os bebês. Que tá agora todo mundo se reunindo, né? As mamães de bebês reborn, tem até parto reborn. Meu Deus do céu. Tem gente cobrando pra fazer parto reborn. Misericórdia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar da beleza, né, desses bebês aí que parecem muito bebês de verdade e falar também até onde vai o amor por colecionar alguma coisa, que eu acho que é legal pra gente, e até onde vai aí alguma deficiência camuflada, né, alguma deficiência, alguma carência camuflada aí dos adultos que estão com esses bebês, como se fossem de verdade. Deixa eu despedir do meu amigo aqui. Amanhã você vem fazer meu parto? Mira, olha que eu venho, hein? Venha. Me chama pra esse parto, me chama primeiro pro chá de bebê, né? Combinado, eu não sei se vai ser menino ou menina. Parto, porque qualquer desculpa que a gente tiver pra fazer festa Tudo é muito bem. bom, É né? isso, Ainda tá mais bom. essa semana. Obrigada, meu amigo, até semana que vem, tá? Mira, um beijo. Beijo. É isso, Zane. Tô esperando todo mundo aqui juntinho com você amanhã às 11. Boa, Mira. E amanhã aqui de Araçatuba nós vamos receber a banda Quatro Somos, de Pereira Barreto, que vem se tornando uma das mais promissoras bandas de pop rock do interior de São Paulo. Eles vêm para cantar, falar de música boa e trazer todo o carinho deles aqui pela música no nosso programa no Taquitá. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã eu e a Mira te esperamos ao vivo às 11 da manhã. Tchau!